Em João, Evangelho de João, capítulo 13, nosso estudo dessa noite. Vamos orar ao Senhor para nos abençoar, né? Vamos analisar esses 3 trechos que tem aqui. Nós vamos pedir, antes de mais nada, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus e Pai celestial, somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de estudar a Tua palavra, de aprender mais de Ti, Senhor, de ganhar conhecimento que vai nos sustentar em tempos difíceis, em momentos duvidosos, em momentos de crise, Senhor. Nessas horas é a Tua palavra, é o conhecimento da Tua palavra que nos sustenta. Nós não estamos aqui atrás apenas de letra, de um conhecimento vazio, mas da ação do Teu Espírito na nossa vida. Que esse conhecer da Tua palavra se transforme na operação, no soprar do Teu vento, ó Espírito, em nós, mudando o nosso coração, transformando a nossa vida, nos amoldando conforme o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, Tu sejas gracioso conosco, nos abençoa com a Tua palavra, fala aos nossos corações, edifica a Tua igreja, Senhor. Aonde chegar esta palavra, cada vida seja edificada e abençoada por Ti, no nome de Jesus Cristo. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor. Dá-me, Senhor, saúde, forças nesse momento, ó Deus, para poder, ó Deus, transmitir a Tua palavra. Sustenta-me, Senhor, e usa-me como vaso instrumento em Tuas mãos, porque junto com os meus irmãos, Senhor, nós vamos aprender contigo nessa noite. Fala, Espírito Santo de Deus, aos nossos corações. Oramos assim gratos, no nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Você pode se assentar e vamos fazer a leitura desse primeiro trecho, mas antes disso, a gente finalizou a primeira parte, né? O livro de João ele tem uma divisão, dos capítulos 1 ao 12, João trata mais de falar da encarnação de Jesus, da identidade de Jesus e do ministério de Jesus. Por isso ele vai, nesses primeiros 12 capítulos, a gente viu relatados 7 sinais, 7 maravilhas que Jesus realizou, seus 7 sermões e 7 declarações de eu sou, mostrando que ele realmente é Deus. E vimos também a rejeição do povo de Israel a Jesus, não o aceitando como a Messias, não o aceitando como o próprio Deus, muito embora ele tenha deixado isso muito claro, a gente tem abordado isso nesses 12 capítulos. Mas daqui por diante entra numa reta final, em que já vai se aproximando do martírio, da morte de Jesus, do seu sacrifício, o cumprimento da sua missão. Porém, João ele vai abordar mais especificamente, nesses capítulos, ele vai tratar desse novo núcleo que ele criou. Tudo em Israel girava em torno das 12 tribos. Agora Jesus vai trabalhar os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos mais chegados, esse novo núcleo de 12, que vai ser o início da igreja de Cristo, vai ser o início dessa nova aliança. Então, João vai enveredar justamente nesse caminho, como essa nova aliança vai sendo costurada, assim como o Antigo Testamento vai falando da aliança de Deus com o homem, até chegar a formação da nação de Israel. João vai mostrando aqui que Jesus vai falando com os discípulos, mostrando a eles a importância do que ele está fazendo, que é justamente criar esse primeiro núcleo. Então a gente vai ver Jesus falando diretamente com ele, sempre afirmando, mostrando que ele é Deus, que ele veio com um propósito, que ele veio com uma missão, enviado por Deus, né? Mas ele está tratando de formar esses homens justamente para o início de tudo, quando ele fosse assunto aos céus. Agora é com vocês.
Vocês são a primeira igreja, vocês agora vão continuar, né? E está lá registrado, Jesus fala, vão por todo mundo, né? Pregando o evangelho a todas as nações, né? Batizando em nome de Jesus. Então, eles são esse primeiro núcleo. Então, Jesus começa a preparar esse grupo para isso, né? Então, vamos lá, capítulo 13, vamos ler a primeira etapa, que vai do 1 ao 17, que é Jesus lavando os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, olha como João já delimita, já está chegando o momento final. Então João já vai tratar desses últimos momentos, desse último tempo de Jesus com os discípulos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Bem, é curioso que Jesus, ele segue o exemplo que Maria tinha dado, né? No capítulo anterior, que Jesus é ungido em Betânia, Maria, ela derrama um frasco de nardo aos pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos, né? Nós vimos isso semana passada, capítulo 12, versículo de número 3, que a casa até se encheu de todo aquele perfume. E agora o que Jesus faz? Ele faz o mesmo ato de Maria, ele pega esse mesmo exemplo de Maria e vai aos pés dos discípulos lavar os pés de cada um deles. A gente acha isso meio estranho, né? Lavar pés, mas só que a gente tem que entender a sociedade da época, em que peregrinos andavam, né, com sandálias, não tinha asfalto, né, não tinha cimento, então era aquela muita terra, muita poeira. Então o viajante, quando chegava a alguma casa, o que ele fazia? Ele lavava os pés, lavava as mãos, né? Alguns derramavam óleo na cabeça para poder tirar aquela poeira e tal, né? Aquele banho de gato, né? Mais ou menos isso era o costume, era o que se fazia na época. E aqui Jesus vai lá lavar os pés dos seus discípulos. Por um lado, algo compreensível, bem, eles devem ter vindo de algum lugar, vai lavar os pés. Só que lavar os pés era um serviço atribuído a
escravos. Então, quando Pedro retruca isso e diz, não, Pedro, por um lado, estava certo, ele estava dizendo, peraí, tu és Senhor, tu és o mestre, tu és o rabino, tu és aquele, né? Eu sou o teu discípulo, como assim o Senhor vai lavar? Então, a atitude de Pedro é até compreensível, porque ele sabe qual é o status social dele e o status social de Jesus, um mestre e um discípulo. E se essa atitude, esse ato era algo atribuído a um escravo, piorou ainda mais. Como assim? Jesus vai lavar os meus pés. Então Pedro não aceita de primeira isso. Aí Jesus insiste com ele. Jesus aqui ele mostra já uma coisa muito importante do ministério que ele está ensinando aos seus discípulos, que é algo que a igreja deve levar. Jesus ele subvertia muito o status social. Enquanto as viúvas eram abandonadas, Jesus dava atenção a elas. Os cegos eram desprezados, Jesus os socorria. Os paralíticos eram abandonados, Jesus ia lá socorrê-los. Então, as mulheres eram colocadas numa posição inferior, não tinham voz, e Jesus era seguido por várias mulheres. Jesus conversou com aquela samaritana. Dois problemas, uma mulher e samaritana. Então Jesus ele subvertia essa coisa do status social que a própria sociedade cria e acaba trazendo divisões e achando que aquilo é até algo da parte de Deus. Então Jesus mostra, não tem isso. Todos são iguais. Não há diferença de raça, cor, de sexo. Não pode haver essa diferença de idade. Jesus mostra em vários momentos justamente isso. Então aqui ele está subvertendo mais uma vez, diz, olha, não tem isso de que isso é coisa de escravo. Eu não faço isso. Olha que ensinamento ele está dando para a igreja. Ele está dando aos seus discípulos, esse primeiro núcleo. Olha, vocês são meus discípulos, mas sigam o meu exemplo. Eu não estou colocando vocês como apóstolos para vocês saírem por aí mandando em todo mundo, achando que as pessoas têm que servir a vocês como o mundo faz. Que chega uma posição, agora eu estou por cima, agora todo mundo tem que me respeitar. Jesus está ensinando que a autoridade é algo que não é medido por atos. Jesus lava os pés dos seus discípulos como um escravo, porém, ele continua sendo o Senhor. Ele dá a sua vida na cruz do Calvário, mas ele continua sendo Deus. A autoridade não é medida por atos, não é aos berros, não é conquistada. Ele está dizendo aos discípulos, eu estou dando autoridade a vocês, mas vejam bem, como vocês vão usar isso. Tratem os outros como se estivessem acima de vocês, porque é assim que eu estou fazendo com vocês. Eu estou tratando vocês dessa forma. Que ensinamento ele deixa aqui para seguir o seu exemplo de humildade e de humilhação, porque isso naquela sociedade, na sociedade daquela época, um rabino, um mestre, ou até, e João está mostrando até isso que ele vem tratando desde o início, ele é o próprio Deus. Como o próprio Deus vai se humilhar, se colocar ali de joelhos, lavar esses pés sujos, secar cada um deles? Inimaginável para aquela sociedade. João está mostrando, não, foi isso que ele fez. Ele se humilhou. E Paulo depois vai falar que maior humilhação foi ele ter deixado a sua glória e vindo a este mundo. Ele abre mão da sua posição de Deus, ele deixa o seu trono de glória, ele deixa os céus, ele vem na forma humana. O Deus Criador
se torna como um de nós. Aí João lá no início vai dizer o quê? Que o verbo se fez carne. Ele se tornou como um de nós. Que humilhação! Mas Jesus está mostrando justamente que o humilhar-se não é questão que vai perder a autoridade, que vai perder o status. O mundo vê de outra maneira, mas ele diz: sigam o meu exemplo, façam isso. Vocês também, no versículo 14, devem lavar os pés uns dos outros. Trate os seus irmãos em Cristo, trate as pessoas à sua volta como superiores a você. Isso é ser igreja. Não é quando chega na posição de chefia no trabalho, agora eles vão ver só, agora quem manda aqui sou eu. Aí fala e diz que é crente, maltrata todo mundo, humilha as pessoas. Pelo contrário, quanto mais a gente cresce, mais a gente tem que se humilhar, mais a gente tem que mostrar: na autoridade não é minha, a autoridade pertence ao Senhor. E assim como Jesus mostrou humildade e humilhação, eu também devo mostrar isso. Jesus está aqui com esse ato prefigurando o valor da sua morte. O servo sofredor, que em Isaías 53 vai narrar, o servo sofredor, aquele que vai dar a sua vida, que vai derramar o seu sangue pregado numa cruz. Ele se humilha de tal forma que ele dá a sua vida pelos pecadores. Então Jesus, nesse ato, está mostrando justamente isso. Quando ele tira a sua capa para poder lavar os pés, esse tirar a capa era um ato de dar a vida. Então Jesus está fazendo algo tão simbólico, tão forte para os seus discípulos, mostrando, e João desde o início fala, ele estava se aproximando do tempo em que deixaria este mundo e voltaria para o Pai. Já estava se aproximando o momento do seu martírio, então ele começa a dar os exemplos. Eu estou dando a minha vida. Curioso que João, nesse momento que eles estavam aqui da ceia, João não descreve a ceia do Senhor. Ele não descreve, ele estava aqui numa refeição, eles já estavam celebrando a Páscoa. Mas João não está preocupado em dizer sobre a ceia. Como os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão falar que ele pegou o pão, ele partiu, deu graças, deu aos seus discípulos. Teve aquele momento da ceia. João não se preocupa com isso. Ele já sabe que outros já narraram, ele quer mostrar o mais importante daquela refeição. Jesus sai do seu lugar na mesa, seu lugar de honra, de anfitrião, e sai daquele círculo e vai, um a um, lavando os pés dos seus discípulos, um a um, se humilhando e mostrando a eles, olha, eu estou dando a minha vida por cada um de vocês, façam o mesmo. O mais importante é seguir o exemplo de Cristo Jesus. Ele remove as suas vestes, ele traz um sinal de grande humildade, dando a sua vida. Quando Pedro retruca, mas Senhor, então me lava aí as mãos, a cabeça, me dá logo um banho todo. Ele diz, não, quem já se banhou, no versículo 10, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. O banho fazia uma referência à purificação cerimonial, estavam próximos à festa, então tinha aquele banho cerimonial. No capítulo 11 a gente viu sobre isso, e eles logo fazem essa relação, de uma purificação. Então Pedro entende, então é purificar, então não só os pés, me purifica por inteiro. E Jesus fala, peraí, você está misturando as coisas. Jesus está dando aqui uma aplicação espiritual. Além do exemplo, ele está dizendo, não, quem já tem quem já se banhou, quem já teve a sua vida redimida, quem já teve a sua vida resgatada, quem já foi alcançado pela graça do Espírito Santo de Deus,
só precisa lavar os pés. Curioso, porque por que se lavava os pés? Porque ia se andando de um lugar para o outro e os pés ficavam sujos. Então, ao chegar a uma casa, a primeira providência era lavar os pés. E assim também nós estamos aqui andando nesse mundo, irmãos. Estamos peregrinando nesse mundo. E às vezes muitas sujeiras vão entrando na nossa vida. E nós precisamos que Jesus lave os nossos pés. Purifique-nos daquilo que o mundo jogou de poeira, de sujeira sobre nós. Então, Pedro, é só os pés. Além desse ato de humilhação, lembre-se que precisa haver a busca constante pela santificação. É uma aplicação espiritual de a cada dia você estar se banhando, se lavando, tirando as sujeiras, as impurezas que estejam na tua vida, desse caminhar nesse mundo. Lembrem-se disso. Eu preciso sempre estar lavando os pés de vocês. Jesus precisa sempre estar lavando os nossos pés, irmãos. Porque a cada dia vem pecados, vem sujeiras que nós precisamos pedir: Senhor, me perdoa. Tira isso da minha vida, porque eu não posso carregar essa sujeira em meu coração. Eu já fui alcançado pela tua graça, já passei pelas águas do batismo, a cada dia eu tenho andado contigo, mas é preciso haver uma limpeza. É preciso haver uma purificação a cada dia. E Jesus deixa para eles que eles façam a mesma coisa. Eu lhes dei esse exemplo e termina dizendo: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O escravo não é maior do que o seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que os enviou. Então, se Jesus faz isso, se Jesus se humilha, cabe ao povo de Deus, à igreja, também a cada dia se humilhar. Nós não temos que brilhar nesse mundo, para as pessoas verem, olha só isso, não. Quem tem que brilhar é Cristo em nós, por uma vida transformada, por uma vida humilhada aos pés do Senhor. Amém? Amém? 18. Não estou me referindo a todos vocês, Jesus continua o seu discurso para eles. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Olha só, ele diz claramente que ele é o próprio Deus. Eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me receber, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Jesus aqui está tratando justamente da traição de Judas Iscariotes, e João registra isso como um fato marcante naquela noite. Um dos seus andou com Jesus 3 anos, Jesus o escolheu para andar com ele, era o tesoureiro dos apóstolos, ele carregava as ofertas, as doações. E os evangelhos dizem que ele era ladrão, ele tirava o dinheiro da bolsa, ele desviava o dinheiro que ali estava.
E Jesus aqui começa a se entristecer profundamente. Ele sabe que está se aproximando a hora de cumprir a sua missão. Ele está agora com os seus apóstolos. Ele começa a dar aquela tristeza e fala: um de vocês vai me trair. Vai acontecer isso. Um de vocês vai me entregar. E ficam todos assim: quem será, né? Quem será? Será fulano, Beltrano? Será? Um olhando para o outro. Pedro faz com que João tente retirar lá a resposta. E João, pergunta ao Senhor, e Jesus fala claramente, indica quem seria, mas mesmo assim eles ficam ainda sem entender muito. Mas o que aqui mais chama a atenção? Primeiro, Jesus aqui está confirmando o apostolado desses homens. Jesus está aqui confirmando o chamado deles, né? Não estou me referindo a todos, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se para mim. Então Jesus está dizendo: olha, eu sei quem são os meus, estou confirmando aqueles que realmente foram chamados para seguir, para iniciar a igreja. E no versículo 19, quando ele declara que vocês creiam que eu sou, ele está dizendo: eu sou o próprio Deus. Ele está afirmando muito claramente a sua divindade. Está mostrando muito claramente, sem dúvidas, que ele é Deus, o Verbo que se fez carne. Mas aqui João está mostrando tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Porque ao mesmo tempo que ele fala, eu sou Deus, mas diz que ele se perturba em espírito, ele fica aflito, agoniado com aquela situação, porque ele sabe que Judas vai traí-lo, que Judas vai entregá-lo aos sacerdotes. Então mostra também a humanidade de Jesus. Isso traz uma lembrança muito forte ao judeu do Antigo Testamento, onde a gente vê também Deus mostrando seus sentimentos. Deus se entristece, Deus se ira, Deus revela o seu amor. Então a gente vê Jesus aqui também mostrando esse lado humano, esse lado de sentimentos, ao mesmo tempo que ele afirma: eu sou. Tudo que está acontecendo está no meu controle. Eu sei de todas as coisas, mas eu estou confirmando agora aqueles que foram chamados e escolhidos. Eles estão numa mesa, eles estão fazendo uma refeição. E fazer uma refeição à mesa significava uma aliança permanente de paz. Então Jesus se senta ali, se reclina com os seus apóstolos, como que confirmando aquilo. Nós temos uma aliança. Embora João não trate da ceia especificamente em seus detalhes, Jesus naquela noite, ele vai instituir a nova aliança através do seu corpo e do seu sangue, que seria feita em memória dele ao comer do pão e beber do cálice. Então ele está fazendo essa aliança permanente de paz, mas só que em meio àquela paz tem um traidor. Tem um deles que não vai seguir nessa aliança. Aquele amigo, aquele chegado, em quem Jesus tanto confiou durante 3 anos, a ponto de deixar que ele guardasse as ofertas para o sustento de todo o grupo. Aquele amigo o trairia. E para aquela sociedade, a traição de um amigo era a pior que podia existir. Um amigo trair outro amigo era vista como a pior traição. E Jesus sofre isso. Mais ainda, trair um anfitrião, porque Jesus os coloca à mesa, então ele é o anfitrião dessa refeição, ele é o anfitrião dessa mesa. Trair um anfitrião era um sinal para, naquela época, para a sociedade de extrema deslealdade. Judas estava mostrando que em nenhum momento ele foi leal a Jesus, que ele estava sendo desleal ao Senhor.
Trair um mestre era um constrangimento, uma humilhação, um escândalo. Como todos iriam ver isso? O teu próprio discípulo te traiu? Que escândalo! Que humilhação! Então quer dizer que tu ensinou tudo errado para ele? Então quer dizer que você falhou como mestre? Então você não é um mestre tão bom assim, porque você juntou 12 e teve um que te traiu. Olha, irmãos, por tudo que Jesus estava passando. Porque a sociedade iria olhar para ele e dizer, não, esse aí teve até um que entregou ele para ser preso e morto. Então esse aí não é muito confiável, não. Jesus passa por todo esse turbilhão de emoções, mas ele está também confirmando os seus apóstolos, está falando para os 11, vocês estão confirmados, vocês vão continuar, eu sei quem são vocês vão continuar aqui. E é curioso que o final diz aqui no 30, né? Assim que comeu o pão, Judas Iscariotes, ele saiu e era noite. Olha que curioso, ele está com Jesus e Jesus afirmou que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Judas deixa a luz e sai. E João bota ali, era noite. Ele sai para as trevas da noite. Que mudança de cenário, que rompimento na vida de Judas. Olha, ele estava com a luz, mas agora ele deixa a luz e vai para as trevas. Porque aqui João deixa claro, Satanás toma conta do coração dele. O diabo entra nele completamente, se apossa dele completamente. Nesse momento ele deixa Jesus, deixa a luz e sai para as trevas. Agora uma atitude que Jesus tomou aqui, quando ele responde a João, né? O discípulo amado. Quem é, Senhor? Olha, eu vou molhar o pedaço de pão e vou dar a ele. A esse a quem eu der, é esse que é o que vai me trair. E a gente acha estranho, né? Molhar um pedaço de pão. Só que quando o anfitrião fazia isso, quando ele pegava o pedaço de pão, molhava e dava a um dos seus convivas, um dos seus convidados que estava à mesa, sabe o que ele estava fazendo? Estava dizendo para esta pessoa que ela era a mais honrada naquela mesa. Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, ele molha o pão e dá a Judas, dizendo, você é o mais honrado nessa mesa. Jesus já sabendo que tudo queria acontecer, mas mostrando o seguinte, ele diz o quê? Eu sou. Ele estava no controle de todas as coisas, ele sabia quem iria traí-lo, ele sabia o momento, ele mostra quem é, ele ainda honra esse homem, ainda honra esse homem, porque, meus amados, podem se levantar contra nós, podem se levantar contra a igreja, mas quem defende e guarda a igreja é o Senhor. Olha a lição que Jesus está dando. Agora ele está cuidando dos discípulos, preparando eles para darem prosseguimento ao Evangelho, depois que ele fosse. É o traidor, honre ele. E deixe que Deus está no controle de tudo. O que tiver que acontecer é porque Deus assim determinou, e Jesus sabia que ele tinha que passar pela morte. O mal já estava determinado. Irmão, Judas Iscariotes, diz a Bíblia que ele nasceu já determinado para trair Jesus. Coisas da soberania de Deus. Tinha algum jeito de Judas se arrepender? Nenhum. Porque Jesus diz aqui, tinha que se cumprir, versículo 18, para que se cumpra a Escritura, aquele que partilhava do meu pão, voltou-se para mim.
fazendo alusão ao Salmo 41, versículo 9. Já estava na Escritura, tinha que se cumprir. E Deus coloca Judas para ser esse, para cumprir o seu propósito de redenção da humanidade, para todo aquele que nele crê. O mal já estava determinado. Jesus sabia que as Escrituras tinham que se cumprir. Não tinha jeito de redenção para Judas. Assim a gente começa a entender quando Paulo vai lá falar em Romanos ou em Efésios sobre a graça, sobre a salvação, que Deus escolhe a quem vai salvar. Todos estão perdidos, todos estão condenados à morte, mas Ele escolhe os que quer derramar misericórdia e salva aqueles a quem Ele quer, não pelo seu mérito, mas pela sua misericórdia. E Ele também levanta aqueles para que Ele possa mostrar a sua glória. Ele mesmo diz, e Paulo vai usar isso no seu argumento, Ele levantou o faraó, Ele levanta quem Ele quer. Muitos naquela época pensavam assim, Deus não está vendo o Império Romano nos oprimir. Deus está vendo. E como Ele permite? Porque está na soberania dEle. Eles pensam que estão dominando tudo, mas eles estão debaixo do propósito eterno do Senhor. Nada foge à soberania de Deus. Jesus estava mostrando ali, toma um pedaço de pão, você é o mais honrado, porque eu sei o que você vai fazer. Ele diz, vai lá, o que você tem para fazer, versículo 27, vai, faz depressa. O pessoal não entende muito, por que ele disse isso? Será que era para comprar mais alguma coisa, mais de noite, está tudo fechado? Então deve ser para dar alguma doação. Ele pediu ajudas para doar, porque era costume, na época da Páscoa, fazer doações aos mais pobres. Então Jesus deve ter dito para ele fazer alguma doação, de algum dinheiro de oferta que entrou. Ele deve ter pedido algo assim. Eles não entendem, mas Jesus deixa claro. E João está aqui mostrando, ele falou, ele deu um pedaço de pão. Já estava tudo claro, definido e determinado, porque Jesus mesmo diz que vocês creiam que eu sou Jesus, Deus, o Espírito Santo, o Pai. Eles estão no controle de todas as coisas, estão no controle da nossa vida, estão no controle da igreja, estão no controle de toda a terra, de todo o universo. Tudo que acontece, Deus sabe, e só acontece com a permissão dEle. Jesus não foi assassinado, Ele deu a sua vida. É muito diferente. Ele não foi pego de surpresa, fizeram uma emboscada para mim, me pegar. Não. Ele sempre deixou claro, eu serei preso, eu vou passar por tudo isso. Desde lá do Éden, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou o quê? Que a sua descendência vai ferir o teu descendente. O teu descendente pisará a tua cabeça, cabeça da serpente, mostrando que Jesus iria vencer a morte. Mas este lhe ferirá o teu calcanhar. Falando do quê? Da morte sacrificial de Jesus. Então tudo já estava no controle de Deus desde antes da criação do mundo. Ele é Deus. Amém? Versículos 31 a 38. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Ele continua falando que já está caminhando para a sua morte. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se o quê? Uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso,
todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Jesus já sabia que era o contrário, né? Que ele é que ia dar a vida por Pedro e por toda a humanidade que nele cresce. Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Bem, o contexto aqui desse trecho é a negação de Pedro, que Pedro iria negar Jesus, e a morte de Jesus. Então, João está colocando aqui essa parte, né, desse diálogo, onde Pedro entra para falar também com Jesus, mostrando a negação que Pedro ia cometer, né, negando que não conhecia Jesus, e Jesus já preparando já tudo para a sua morte, dizendo: eu vou ser glorificado, e ao ser glorificado na minha morte, o Pai será glorificado também. Ou seja, não tem para onde ir, eu tenho que enfrentar a morte, eu tenho que ser crucificado, eu tenho que passar por isso. Então Jesus meio que está fazendo já um discurso de despedida. Ele já está aqui falando para os seus discípulos, preparando o coração deles. Está chegando a hora, o Filho do Homem é glorificado, Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho dele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês mais um pouco. Ele está fazendo um discurso de despedida, falando: olha, eu vou deixar vocês. Os discípulos já começam a perceber que tem alguma coisa aí, a coisa é séria. Ele realmente vai embora, vai nos deixar. Ele está preparando todo o ambiente, já se despedindo de seus discípulos. E aí ele vai entrar no assunto crucial, porque lembra, João agora está tratando de preparar esse grupo dos 11, né, que seriam 12, mas realmente depois entrou Matias, Paulo, que passou a ser considerado até como apóstolo de Cristo, né? Tem até briga teológica por causa disso, se Paulo é o 12º, ou seria Matias, e as bobeiras ficam perdendo tempo com isso. O importante é que Jesus estava preparando esse novo grupo, assim como ele preparou no passado as 12 tribos para ser o povo de Deus, ele agora está preparando um grupo para ser a sua igreja. E aí ele está se despedindo, então ele vai falar de algo muito importante: amar. Amar. O amor. E ele diz: um novo mandamento eu lhes dou. Irmãos, se a gente for olhar a lei, se a gente for olhar as Escrituras, o Antigo Testamento, que era o que eles tinham na época, a lei já falava em amar. Se lá diz, não roubarás, se eu não roubo alguém, é porque eu estou amando o meu próximo, eu não vou tirar dele o que não me pertence, não é isso? Amém? Né? E por aí vai. Então, quando você olha toda a lei, as Escrituras do Antigo Testamento, você vê que o amor já estava ordenado. Já havia ordenança, não era novidade que o amor deveria ser praticado. Quando você olha todas aquelas minúcias da lei em Levítico, os cuidados nas relações trabalhistas, os cuidados nas relações familiares, né? nas cerimônias religiosas, tudo mais que aqueles detalhezinhos que a gente fica: meu Deus, né? Que chatice, fica repetindo e tal. Mas você vê naquele tudo o quê? O cuidado de Deus no relacionamento com o próximo, em mostrar o quê? Amor. Então Jesus fala algo diferente: um novo mandamento vos dou. Novo? Novo? Como novo? O que tem de novo nisso? A novidade não é o fato de amar. A novidade agora é que existe um padrão e um exemplo, que é de quem? De Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo.
Agora Ele é o padrão. Eu estou dando um novo mandamento. Olhem o meu exemplo. Olhem como é, porque de repente lá só ordens, né? Só aquelas leis todas. Olhem para mim. Vejam as minhas atitudes, o meu padrão, o meu exemplo, de tudo que eu deixei para vocês. E sigam isso. Pratiquem o amor ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus coloca isso como a característica mais marcante e a prova de genuinidade do discipulado. Ele está dizendo aos discípulos: olha, sabe como o mundo vai reconhecer a igreja? Não é pelos templos imponentes. Não é se a gente tem uma banda de música que está vendendo um monte de CD, está todo mundo conhecendo, tocando nas rádios. Não é porque a gente agora tem um programa de televisão, o mundo não tem que nos conhecer por isso. Não é porque a gente elegeu algum candidato, agora a gente tem representante lá, né, na política e tal, tá vendo? Esse aí é o nosso deputado, esse é o nosso vereador, fulano e tal, o mundo está vendo isso. Não, nada, nenhuma coisa desse mundo deve marcar vocês. O que tem que marcar vocês é que o mundo olhe para vocês e veja que vocês amam uns aos outros. Porque se a gente não praticar o amor, irmãos, primeiramente aqui dentro, amando uns aos outros, com a paciência, perdão, andar a segunda milha, cuidar do irmão que está mais fraco, daquele que é mais trabalhoso, que às vezes ninguém quer, né? Isso aí é muito chato, isso aí não tem paciência não. A gente tem que amar, a gente tem que cuidar. E aí a gente vai levar esse amor lá para fora. Porque se o mundo olhar para nós e ver uma igreja que se odeia, que se maltrata, que só tem ganância, que só tem interesses, o mundo vai falar: isso é a igreja? Aqui fora também tem isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem nada diferente. Nada muda. São as mesmas atitudes. Jesus diz: não, algo tem que diferenciar vocês. O mundo, eles saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. É a preocupação número 1 que a gente tem que ter, irmãos. Praticar o amor entre nós, para que o mundo olhe para nós e veja: tem algo diferente, você não age como outra pessoa nos negócios, no trabalho, nos estudos, no trânsito, no comércio, em tudo que faz. As pessoas veem: poxa, tem algo diferente, você faz diferente. O que é? Amor. Porque estamos seguindo o novo mandamento, o exemplo, o padrão de Cristo Jesus. E aí Pedro, mais uma vez, vai se levantar. Pedro ainda não compreendia bem a morte de Jesus. Para onde tu vais, Senhor? Eu também vou te seguir e tal. Pedro ainda não está entendendo bem. E Jesus, com toda a paciência, mostra: não, você vai um dia entender, você vai para o mesmo lugar que eu. E realmente Pedro foi, né? Diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele seria crucificado da mesma forma que Jesus, mas ele pediu: não sou digno de morrer como meu Senhor, então me põe de cabeça para baixo. Ele seguiu o mesmo caminho que Jesus. Chegou um dia a hora dele, mas Jesus agora está falando: não agora. Mas aí Pedro faz aquela declaração, né, afoito, talvez ainda não entendendo, ainda meio perdido. E no capítulo 14, a gente vai ver semana que vem, que vai mostrar que Pedro realmente ainda não entendia bem o que estava acontecendo e ainda não tinha pego o fio da meada do que seria a morte de Jesus. E ele diz: não, eu vou dar a minha vida por ti, Senhor. E que lição para Pedro e para todos nós: a gente ter mais cuidado com o que a gente fala, que às vezes a gente é tão afoito, a gente faz promessas que a gente não pode cumprir, a gente fala de coisas que às vezes a gente ainda não entende,
E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque Ele é o Senhor, Ele sabia de tudo, passado, presente e futuro. Nós só sabemos do presente, do aqui e agora. E o passado nós sabemos também, às vezes a gente até esquece coisas do passado que a gente já nem lembra mais. Futuro, não sabemos nada. Então o que temos que fazer? Cuidado. Pedro vai dizer, não, eu vou dar a minha vida por ti. E Jesus diz, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Logo depois do galo cantar, você já terá me negado 3 vezes. Jesus está falando da rapidez do que iria acontecer. Ou seja, a tua negação, Pedro, vai ser imediatamente após essa promessa que você está me fazendo. Você está dizendo que vai dar vida por mim? Tão rápido como você fez essa promessa. O galo vai cantar e rapidamente você vai me negar 3 vezes. Vai dizer que não me conhece. Vai me abandonar. Jesus está cuidando deles. Uma despedida é um momento difícil. Mas Ele está ensinando aos seus discípulos preciosas lições. E diferente de Judas, nós sabemos depois que Pedro se arrependeu, Pedro entendeu o que Cristo estava fazendo, Pedro começou a ganhar um novo entendimento, aquele homem afoito, aquele homem que, né, manda-me ter as águas, né, vamos embora. Ele se tornou um dos pilares da igreja. E quando a gente chega lá em Atos, Lucas vai registrar que o evangelho foi levado aos gentios, primeiramente através de quem? Pedro. Na casa de, lembra? Cornélio. Que o Senhor dá a ele aquela visão do lençol abaixando. Pedro, mata e come. Não, Senhor. E aí depois ele vai e diz, entendi o que Deus estava falando. Agora eu estou entendendo. Deus foi trabalhando naquele coração. Pedro, o que significa a palavra Pedro? Pedra. Ô coração duro. Jesus dá esse nome a ele, tu é uma pedra, Cefas, ô coração duro, homem, né? Mas Deus foi ali trabalhando, foi moldando, e Pedro foi um dos grandes pilares da igreja, um homem de Deus. Mais difícil Jesus falar isso, se despedindo, mas de uma coisa certa, Jesus estava preparando todos eles para serem grandes homens de Deus. E nós sabemos que depois que Jesus foi assunto aos céus, o evangelho explodiu. Foi levado a toda a terra. O povo saía pregando, os apóstolos saíam ensinando. Por quê? Porque eles tinham sido discipulados pelo Filho de Deus. Amém? Terminamos aqui. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Continuamos semana que vem com o capítulo 14. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Obrigado, Senhor, por deixares compartilhado conosco esses momentos tão cruciais da Tua vida, do Teu ministério na terra, Senhor. Tu te humilhaste, Tu deste o exemplo maior. Tu, Senhor, deste a Tua vida por nós, nos amaste primeiro. O Senhor deixou lições preciosas para que não só aqueles homens que ainda estavam tentando aprender e entender o que estava acontecendo, mas nós também, como Tua igreja, possamos aprender, entender o que é ser discípulo de Cristo, seguir o Teu exemplo, e que o amor seja a marca, seja a nossa identidade aonde passarmos.
Transforma a nossa vida, Senhor. Muda o nosso coração. Faz de nós tua igreja. Esse coração duro que temos, Senhor, seja amolecido, amoldado pelo teu Espírito, para que possamos ser vasos em tuas mãos. Muito obrigado pela palavra, pelo estudo dessa noite. A ti damos a honra, a glória e o louvor, hoje e eternamente. E que todo o povo de Deus diga amém.